Aí nos comentários. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero, meus irmãos, trazer um versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 6. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Davi, uma cidade aqui, Assunção, Piauí. Deus possa abençoar a todos aí, para quem não me conhece, amém? Em nome de Jesus. Você não parou nesse vídeo à toa, o Espírito de Deus te trouxe para trazer uma mensagem ao teu coração, para que você possa estar alerta acerca dos acontecimentos que estão vivendo nos últimos dias na terra. Estamos caminhando, meus irmãos, para os últimos acréscimos da terra. A terra já está gemendo para cuspir o homem para ser julgado, e estamos preparados, meus irmãos, para que quando a trombeta tocar, nós subirmos no arrebatamento, porque Jesus não vem buscar os que estão se preparando. Aqueles que estão se preparando vão ficar. Deus vem buscar os preparados. Temos que estar preparados. Dormir preparado, se acordar preparado, andar preparado, amanhecer preparado, entardecer preparado, madrugada preparado. Todos os momentos que Jesus voltar, temos que estar preparados, meus irmãos, para quando a trombeta tocar, nós subir no arrebatamento do céu. Amém? Eu queria que esse vídeo alcançasse muitas vidas, muitos lares, muitas famílias, porque há muitos que estão cegos espiritual, há muitos que estão distantes de Deus, há muitos que não conseguem compreender aquilo que Deus tem para as vidas. E o diabo, meus irmãos, tem feito o máximo para tentar destruir. Por isso, o livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 12, começa a dizer: alegrai-vos o céu e os que nele habitam, e ai dos que habitam na terra, porque Satanás desceu até vós, sabendo que tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. O diabo, meus irmãos, ele veio para três coisas: roubar, matar e destruir. E é o que ele tem feito nos últimos dias sobre a terra: matado, roubado e destruído, lares e famílias sendo enganadas, famílias e mais famílias sendo destruídas. Por falta de quê, meus irmãos? Por falta do conhecimento da palavra, que nós vamos já trazer, amém? O livro de Mateus, capítulo 6, verso 19, começa a dizer: não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consome, e o ladrão mina e rouba, mas ajuntei tesouro no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem consome, nem o ladrão não escava, nem mina e nem rouba. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem más, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há, serão trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamum, amém? Mamum, meus irmãos, é o Deus desse século, é o Deus que tem cegado a mente e o entendimento de vários pastores, vários obreiros, vários presbíteros, vários diáconos, vários missionários. Esse é o Deus Mamum, meu Deus do dinheiro, Deus dos prazeres, o Deus das vaidades, o Deus das fascinações. Ele tem enganado, tem desviado a muitos da presença do Senhor. E por conta, meus irmãos, que ele tem desviado a muitos, meus irmãos, e depois que ele desvia, cega, né? A primeira coisa que ele vai fazer é cegar os olhos, porque a pessoa foi cegada pela cobiça, pelo desejo da carne, pelo prazer da carne. E quando ele cega, meus irmãos, já vai direto nos olhos, cega não é os olhos carnais, mas é os olhos espirituais, o entendimento. Cega o entendimento dos homens e ele não consegue mais compreender. Ainda que eles ouçam uma palavra de repreensão para que eles possam se consertar. Muito pouco, meus irmãos, são os... depois que eles passam a ler a Bíblia, entender, ou achar que podem entender, eles são mais difíceis de se converter de novo, porque eles querem ser convertidos no jeito deles. Eles não têm prazer na lei do Senhor, não. Eles se cegaram pelos prazeres das vaidades, prazer do mundo, ou seja, o dinheiro, meus irmãos. Há muitos, meus irmãos, que venderam seu ministério por causa do dinheiro, o prazer da carne, o luxo, o carro, a mansão, o apartamento, os aviões. Eles se cegaram. Dificilmente, meus irmãos, uma pessoa que está cego pelo Deus Mamum, ele conhecer que está cego e vir verdadeiramente se arrepender de verdade, se converter e não amar mais os prazeres, mas amar a Jesus, amém? Dificilmente, porque a Bíblia diz que dificilmente um rico está no reino do céu. Muitos têm riqueza, muitos têm seus prazeres. Conseguiram como, meus irmãos? Conseguiram pregando a palavra, mas não a palavra verdadeira, a palavra distorcida, amém? Muitos estão pregando a palavra distorcida, enganando a muitos, e muitos estão com a mente cauterizada, não conseguem mais compreender a palavra, porque pararam de orar, pararam de ler, pararam de buscar o Senhor. O prazer do servo de Deus, da serva do Senhor,
Está no livro de Salmo, capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer do servo de Deus nas madrugadas, pela manhã, pela tarde, é meditar na palavra, procurar compreender e entender, para que o diabo não venha com as suas artimanhas, com as suas astúcias para cegar o entendimento. Diga glória a Deus, que Deus possa abençoar. Então, o Deus Mamum, livro de Coríntios, capítulo 4, verso 3, diz assim: mas ainda que o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Uma pessoa se torna incrédula, irmã, desde uma vez que ela passa a desobedecer a palavra. Uma vez que ela passa a desobedecer a palavra, ela se torna incrédula, mesmo que ele seja uma pessoa que lê a Bíblia. Tem tantas pessoas que leem a Bíblia, meus irmãos, mas não compreendem porque não forem abertos os olhos. Satanás tem enganado a muitos, meus irmãos. Estão cegos pelo dinheiro, estão cegos pelas fascinações. Sabe por quê, meus irmãos, que estou a falar? Estão cegos pelo dinheiro, porque se eles verem alguém, meus irmãos, dentro da igreja, errado, eles não conseguem repreender, eles não repreendem. Eles não repreendem, meus irmãos. Porque, glória a Deus, se ele vê uma mulher, glória a Deus, que o esposo dela, ou que ela tem um dízimo alto de R$2.000, de R$500, de R$1.000, e se ele vê, meus irmãos, elas com as vaidades, com um salto alto, rebolando na casa de Deus, ou desfilando, meus irmãos, dentro da igreja, ou com uma blusa decotada mostrando o seio, ou com o cabelo pintado, glória a Deus, ou com unhas pintadas, ou com brincos nas orelhas, se eles verem, meus irmãos, eles não conseguem repreender. Por quê? Porque ainda que eles sabem que é verdade, que está na Bíblia, que tem que repreender, mas eles não repreendem por causa do dízimo. O dízimo é muito alto, é muito dinheiro que entra, então eles não querem perder a chance de ter esse dinheiro no final do mês. Porque eles não amam a Deus. Eles não amam almas, eles amam a vaidade. Eles amam os luxos. Eles amam, meus irmãos, os prazeres da terra. Ou seja, o Deus Mamum, o Deus que cega o entendimento dos homens. E dessa forma, Satanás tem enganado a muitos. Muitos estão em cima dos altares, enganando com a Bíblia aberta. A Bíblia aberta dizendo que está pregando a verdade. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor diz no livro de glória a Deus, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. O Espírito também diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Pela hipocrisia de homem tenamente cauterizada, negarão a eficácia de Cristo. Amém? Muitos negarão, meus irmãos, a verdade de Jesus. Muitos não querem, meus irmãos. Glória a Deus, por quê, meus irmãos? Eles estão amando os prazeres, estão amando as vaidades. E o diabo tem enganado a muitos em cima dos altares. Tem pastores, obreiros, presbíteros, diáconos, missionários e missionárias, usada pelo Satanás, usada pelo diabo para enganar as pessoas. Revelações mentirosas que não se cumprem, profecias mentirosas, profecias que venham agradar a carne, profetiza tudo, mostra tudo, mas não mostra a vida dele, mostra a vida dela, porque ele é uma pessoa que não gosta de pagar o que deve. A vida é enganar os outros, a vida é de dar o passo dos outros, enganar, comprar e não pagar, tomar emprestado e não devolver. A vida é falando mal dos outros, perseguindo, e de noite está lá passando profecia. De noite está lá, Deus está me revelando, Deus está mostrando, Deus está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas verdadeiramente é uma pessoa que verdadeiramente está distante de Deus. E tem enganado muitos, meus irmãos. Muitos estão sendo enganados pelo diabo desta forma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2. Glória ao Espírito Santo de Deus. Capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 11, verso 13. Diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfiguram-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça, a fim de os quais serem conforme as suas obras. Olha aí, meus irmãos. Satanás, por si foi, se transfigurou em anjo de luz.
Não é de admirar que os seus ministros se transfiguram também em ministros de justiça, a fim de enganar, a fim, meus irmãos, de passar a perna. Então há muitos, meus irmãos, usados pelo próprio diabo dentro das igrejas. Eles não vão, meus irmãos, lá para o lado de fora não, eles vão estar dentro das igrejas, porque, glória a Deus, se um homem ou uma mulher está servindo a Deus, se ele vê uma pessoa lá fora sendo usada pelo diabo para ele vai conhecer, não, isso aí é o diabo que está usando, né? Mas muitas das vezes, meus irmãos, eles estão dentro das igrejas, distorcendo a palavra, distorcendo, meus irmãos, eles não pregam. Ele não prega, porque ele diz que Deus só quer o coração. Não precisa de tudo isso, Deus só quer o coração. Aí muitos meus irmãos deles se levantam para dizer que Deus só quer o coração, que não vale nada andar com a blusa decotada, que não vale nada andar com o seio de fora, que não vale nada andar tomando banho de biquinho na praia, e de noite veste uma saia comprida para vir para a igreja, que não vale nada andar de cueca, desfilando pelado no meio da praia, de noite veste um paletó, coloca uma gravata, vai para a igreja. Então, meus irmãos, o diabo está fazendo a festa em cima dos altares, que não se tornaram mais altares, se tornaram palanques. Outros, meus irmãos, se venderam, meu irmão, pelas fascinações do mundo. O livro de Coríntios, 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, nosso templo, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E se nosso corpo, meus irmãos, é templo e morada do Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro de nós. Você acha, meus irmãos, que o Espírito Santo vai se agradar? Glória a Deus, que o seu templo, a sua casa, ele ande pelado? Ande de cueca na praia? Você acha que ele vai se agradar, meus irmãos? Agora você imagina que o Espírito Santo dentro do corpo de um homem desse, meus irmãos, pelado no meio da praia, mostrando sua sensualidade para os homens, é para as mulheres que passam. Ou a mulher, né? Ali pelada, de céu de fora, pode-se dizer. Glória a Deus. Andando ali, meus irmãos. Você acha que o Espírito Santo está no corpo de uma pessoa dessa? Hein, meus irmãos? E aí? Glória a Deus. Você acha, meus irmãos, que o Espírito Santo vai colocar um brinco? A pessoa que usa brinco, meus irmãos, será que o Espírito Santo está no corpo dela? Hein, meus irmãos? Está lá de brincão. Imagina o Espírito Santo de brinco. Imagina, meus irmãos, o Espírito Santo com o peito de fora. Salto alto, rebolando. E aí, meus irmãos? Muitos não querem mais essa verdade, meus irmãos, porque o diabo já introduziu na mente deles heresias cobertas de perdição. Eles negam a eficácia de Cristo. E se você pregar essa palavra como ele, para o seu pastor, ele vai dizer que isso aí é coisa da carne, meus irmãos. Eles vão dizer que teologia é homem, coisa do homem, né? Eles vão dizer que é do homem, mas na verdade você sabe quem está por trás de tudo isso, é o diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Aqui, meus irmãos, na minha cidade vai ter um evento agora, dia 11. Eles separaram o dia do evangélico aqui na minha cidade. E eles vão trazer, glória a Deus, cantores gospel para cantar aqui na cidade. Os cantores, meus irmãos, gospel, na verdade não são evangélicos, verdadeiramente servos de Deus. Por que eu digo que eles não são servos de Deus, meus irmãos? Teve um deles aí que cobrou 24 mil para louvar aqui para, glória a Deus, louvar para Deus. Eles estão louvando para Deus, meus irmãos? Eles estão louvando para Deus, meus, cobrando 24 mil. 24 mil, meus irmãos, para louvar. Glória a Deus. E outros, meus irmãos, foram comunicar para poder chamar uma cantora famosa de nome, que eu não vou aqui citar, que não vê o caso, acusar ninguém. Mas eles, glória a Deus, vieram ali, meus irmãos, cobrando 150 mil para louvar, para pregar, para louvar o Senhor aqui durante uma noite. Olha aí, meus irmãos. Uma noite. 150 mil. Outros foram 100 mil, outros foram 200. O mais barato que eles acharam foi 24 mil. Olha aí, meus irmãos. Aqueles mais fraquinhos, aqueles que ainda não são bem conhecidos. Quanto mais são conhecidos, mais dinheiro. Então veja que eles não estão, meus irmãos, para servir a Deus. Eles estão, glória a Deus, escondidos. Porque eles amam o Deus mamon, o Deus do dinheiro. Esses cantores de renome, meus irmãos, eles vêm aqui numa cidade pequena como essa, louvar para Deus. E sabe quando é que eles vêm? De graça, não vêm nunca. Se eles tiverem dinheiro, meus irmãos, se eles tivessem com o que vir, meus irmãos, ele não vinha.
Ainda que eles tenham, meus irmãos, com o seu próprio bolso, eles não vêm por amor às almas, eles não vêm, eles não amam a alma. Eles não têm amor pelas almas. Eles não cantam para Jesus. Falam o nome de Jesus, cantam o nome de Jesus, mas não é para Jesus. Eles cantam para Jesus, falam o nome de Jesus, mas eles estão querendo, sabe o que é? É dinheiro. Estão querendo dinheiro, meus irmãos. Então eles estão cegos espiritualmente, não conseguem enxergar a luz. É uma tristeza muito grande, meus irmãos, porque tantas almas que estão sendo enganadas pelo diabo. Tantas almas, mas é um show. É verdade, meus irmãos, é um show. Um show do capeta mesmo, não é para Deus não. Show de Deus, show, na verdade não é show, é louvores a Deus. Não é música evangélica, é louvores a Deus. Glória a Deus. Esses louvores de hoje, meus irmãos, é o funk gospel, a balada gospel, é o forrozinho de Jesus, né? o pagodinho de Jesus. São coisas do diabo, meus irmãos, não é coisa de Deus. Isso são coisas de Satanás. Porque na verdade, meus irmãos, o que é de Deus, você veja, meus irmãos, que esses cantores aí, no show deles, você vê se ele canta um louvor da harpa. Raramente, meus irmãos, vão louvar um louvor da harpa, por quê? Porque são inspirados pelo Espírito Santo. E o diabo, meus irmãos, ele não gosta. Ele quer confundir a mente do povo. É por isso, meus irmãos, que esse vídeo não pode chegar em muitos lugares, lugares muito grandes, porque eles não gostam. Eles não gostam da verdade. O diabo está enganando a muitos, meus irmãos. Muitos estão enganados pelo Satanás. Ah, o forrozinho de Jesus. Ah, o funkzinho gospel. E aí, meus irmãos, será que Deus está no meio disso, meus irmãos? A Bíblia fala para nós entrar na presença do Senhor com cantos espirituais. Onde é que tem espiritualidade a pessoa cantando um forrozinho gospel, hein? Um forrozinho de Jesus. Um funkzinho gospel. Daqui a pouco tá as irmãs rebolando até embaixo, lá no meio das igrejas. Dançando funk. Não, aqui é para Jesus. Estou dançando é para Jesus. Porque Miriam não dançou. Davi não dançou. Eu também vou dançar. Eu estou no Espírito. Mas na verdade não é o Espírito Santo, é o Espírito do diabo. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, não vai fazer ninguém rebolar na casa de Deus, dançando, mostrando sensualidade, mostrando as suas partes, meus irmãos. E aí, meus irmãos, você vai compartilhar esse vídeo para chegar em muitos lugares? Ou será que você também gosta das coisas erradas, coisas do diabo? Quem gosta das coisas erradas, meus irmãos, não compartilha, não comenta, não. Quem gosta das coisas erradas, meus irmãos, quando ele vê um vídeo como esse, ele faz só simplesmente passar, ele ainda sai excomungando. O que você gosta, o que você não gosta, eu vou pregar a palavra do Senhor, meus irmãos. Porque eu não vim para agradar a carne, vim para agradar a Deus. O que adianta, meus irmãos, estar aqui pregando mentira, para enganar, para iludibriar? E naquele grande dia, quando Jesus me chamava para prestar conta, não, eu não preguei. E aí, meus irmãos, quem vai prestar conta com o Senhor? Não é eu? Então eu prefiro que as pessoas não se agradem, Deus se agrade. Porque eu não vim para agradar a vontade da carne, nem a vontade de homem. Estou aqui na terra para agradar a vontade de Jesus. Se gostar, meus irmãos, é essa a verdade. Se não gostar, não posso fazer outra coisa. Porque ele vai voltar para vir buscar a sua igreja. E se você gostar, que ele vem, ele vem. Se você não gostar, ele vem do mesmo jeito. Ele não depende de você. Ele não depende de mim. Ele vem buscar a sua igreja. Então te prepara. Deixa essas coisas terrestres, coisas mundanas. Muitos não conseguem estar no mesmo espírito porque não conseguem buscar a Deus. Estão vencidos pelo prazer da carne, pelas fascinações, pelo trabalho. Estão vencidos pelas fascinações do mundo, pelos desejos carnais, pelo carro, pela moto, pelo avião, pelo trabalho. Estão vencidos. E não conseguem buscar Deus. E eles ficam cegos. E é muito fácil, meus irmãos, de enganar. É muito fácil. É muito fácil, meus irmãos, de levar para o distante de Deus. Acorda, igreja. Satanás não vem para outro lugar não, para enganar os povos, não vem para dentro das igrejas, para cima dos altares, para enganar o povo de Deus. Mas aquele que tem o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio, glória a Deus, para mostrar e guiar toda a verdade. Quem tem o Espírito Santo, meus irmãos, o diabo não consegue, porque o diabo é mentira, o Espírito Santo é verdade, ele mostra a verdade. Ele mostra a verdade. Larabá, sode calabastere. Ei, calabaço de caia. O Espírito da verdade vos guiará toda a verdade. Então o Espírito Santo, ele vai guiar você a toda a verdade. Desperta, igreja.
Povo de Deus, desperta. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Cuidado, meus irmãos. Estão cobrando 20 mil, 25 mil, 26, estão cobrando 50, estão cobrando 100, estão cobrando para cantar para Jesus. Quem é que está na vida desses homens, dessas mulheres? Será que é Deus? Ou será que é o diabo? Quantos lugares mesmo você vê na Bíblia que Jesus cobrou para pregar a palavra do Senhor? Quantos lugares você vê na Bíblia que Jesus cobrou para pregar e anunciar o evangelho da salvação? Ele diz: de graça recebei e de graça vos dá. Ele não cobrou. Então não é coisa de Deus, meus irmãos. Cobrar para pregar a palavra, cobrar para cantar, cobrar para louvar o Senhor, é o louvorzão de Jesus, é o funkzinho de Jesus, é coisa do capeta, meus irmãos, coisa do diabo. Ele vem roubar, matar e destruir. Ei, alabaço decai. Acorda. Deixa o diabo te enganar, meus irmãos. Acorda para a realidade. Estão tirando, meus irmãos, a verdade de dentro da Bíblia também. Muitas Bíblias estão, glória a Deus, tem até a Bíblia a Bíblia do gay, meus irmãos. Tem, até a Bíblia do gay também já tem. A Bíblia do gay. Daqui a pouco vai aparecer tanto tipo de Bíblia, meus irmãos, como já tem aparecido, vai aparecer muito mais, a fim de enganar mesmo. Vamos procurar versículos isolados para enganar o povo. E o povo cego. O povo cego, meus irmãos. Cego, meus irmãos, porque não quero buscar a presença do Senhor. Livro de João, capítulo 5, capítulo 6, versos 39. Examina as escrituras, porque tem cuidado nela até a vida eterna, porque são delas que de mim testifica, assim diz o Senhor. Amém? Então examina as escrituras. Ah, irmão, estou muito ocupado. Estou muito ocupado trabalhando, estou muito ocupado fazendo a minha luta, não tenho tempo de pegar muito na Bíblia para ler. Pois cuidado. Cuidado, porque esses são os mais fáceis de ser enganados. Aqueles que não têm tempo para Deus são os mais fáceis de ser enganados. Não adianta você ter tudo na terra, você conseguir o teu carro, a tua moto, o teu avião, o teu apartamento, o teu bom emprego. Se você conseguir tudo, meus irmãos, no teu conhecimento da salvação em Cristo, em buscar para não perder a sua salvação, o teu carro, a tua moto, tudo isso vai levar você para o inferno. Vai levar você para a distância de Deus. Porque na verdade você não quer nada com Deus. E fica fácil você ser enganado. Larabandasodecai. Acorda. A melhor parte de Maria ficou com ela. E Jesus falou: esse não será tirado. Marta, quando inquieta, Marta, com as coisas da terra, o pouco é necessário, mas escolheu a melhor parte, não será tirado. Glória a Deus. Então muitos que esqueceram estão, meus irmãos, fascinados, enganados pelos prazeres do mundo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você tiver o fôlego de vida soprando em tuas narinas, você tem tempo de se arrepender, de se consertar com Deus e voltar para Jesus. Jesus te dá essa oportunidade hoje. Escapa pela tua alma. Salva-se enquanto há tempo. Deixa tudo que contamina o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. E vem para Jesus com sinceridade. Gaste tempo na oração, gaste tempo lendo a Bíblia. Gaste tempo para Deus. Aí, irmão, eu trabalho muito cedo, então você acorda mais cedo ainda. Tira uma hora para Deus, todo dia. De manhã, oração. Chegou no trabalho, está cansado, pega a Bíblia para ler, não importa. Tem que trabalhar? Tem. Tem que buscar Deus? Também tem. Que a melhor parte é buscar Deus. Meditar, buscar. Final de semana, dia que não está trabalhando, tira para consagrar, jejuar, buscar o Senhor. Dia de feriado, não tem culto, não tem trabalho, vai buscar Deus, vai orar o Senhor. Vai buscar o Senhor para Deus dar discernimento, para Deus dar sabedoria. Amém? Que Deus, meus irmãos, abençoe a todos. Essa é a palavra de hoje. Que o Espírito de Deus possa vos guiar. Compartilhe e comente. Glória a Deus, se você sentir no teu coração. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz. Em nome de Jesus. Paz do Senhor para todos. Vou desligar.